Fala galera, estamos de volta aqui com o Podcast, o podcast oficial do kartismo brasileiro, um oferecimento de Banco BRB, MG Tires, Eico Brasil e Mega Kart. E hoje o nosso convidado aqui é um cara que com certeza você já foi pedir um conselho, talvez um eixo emprestado, um setup, como a gente fala pra ele. É o Nilzimar Oliveira. Você conhece o Nilzi? Nilzi foi bom, O Nilzi é o Mazinho, amigo. Nilzi foi bom. E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? E aí, Xuxinha? meu? Você tá tranquilo? Beleza, tudo ótimo, graças a Deus. Mazinho, sabe que eu vou lá no seu box só pra comer uma fruta? Você é sempre bem-vindo, né, cara? Você tem a pulseira do meu box, Tem, inclusive, né? A tem. entrada É liberada. Não É precisa nem vitalício, pedir, é né? vitalício. Aquilo lá É vitalício. Os caras, os mecânicos nem bloqueiam, já é Já passagem sabe, né? garantida. Às vezes eu chego lá, tem um que eu não conheço, um mecânico, eu olho bem pra cara dele, olho pra fruta, olho pra ele, olho pra fruta, falo, será que eu pego, será que eu Se não o cara pego? não falar nada, Nilzimar, tudo bem, né? Nilzimar não tá aqui, eu falo, oi, tudo bem? Eu sou amigo do... Agora eu já sei, né? Agora eu vou chegar e falar, sou amigo do Nilzimar. Pronto. E vou pegar a fruta e vou sair andando. Essa é a senha de acesso É a pro senha, box. já, a senha do cofre. Mazinho, como é que você começou no kart? Rapaz, história Todo mundo longa, tem hein? um- Eu tô indo pros meus 38 anos de kart já. Bastante tempo. Eu comecei em Brasília, uma brincadeira com meu irmão. Meu irmão pegou um kart antigo no amigo dele e a gente ia pro cartódromo do CAV no Guará, em Brasília. Só que esse kart nunca funcionava direito, cara. Tipo assim, pegava, mas não era um kart rápido. Era o quê, né? V4? V4? Era um V12. A palheta... Eu não hoje cheguei a era- ver o V12, eu quando entrei já era o... A palheta era invertida, deitada. Então a gente andava um pouco lento, mas a gente estava se divertindo, né? E aí o Joaquim, um amigo meu, ou se tornou muito amigo depois, trabalhei com ele inclusive. Ele falou, cara, esse kart de vocês está descarburado. Ele falou, dá uma ajuda pra gente mexer o cara, mas virou um foguete, tanto que a gente não parava na pista, rodava toda hora, né? Porque ficou tão rápido. E aí eu comecei no kart, fui assistir uma corrida. Esse próprio Joaquim que chamou, ele estava com dificuldade de mecânico lá, eu fui ajudando, não fazia nada, não montava o kart. porque eu Tudo não no sabia. cartódromo de Guará lá. Tudo no cartódromo do CAV no Guará. Nunca fui lá. Nunca Não, foi? não conheço, não. Cara, é uma pista legalzinha, até curta, é bem técnica, né? 840 metros, mas é Eu uma vejo pistinha nos bem vídeos. seletivazinha, é bem legal. Tem 840 metros só, mas é uma pista bem legal. Eu vou lá só Saiu se o muito Rodrigo... pilotos bons de Só lá, se o viu? pequeno não correr no dia que eu for lá. Aí é difícil andar com o Então Rodrigão eu ando lá, na cara. mão sentido contrário dele. Quem Rodrigão lá quem é o não bater, seguinte, ganha. Rodrigão lá é o seguinte, ele botar a venda, vai sozinho. Vai sozinho. Vai sozinho e virando rápido. E daí eu fui ajudar o Joaquim um dia levando pro parque fechado, o kart, só trazia, levava e trazia, levava e trazia. Daí ele me chamou outro dia, pô, dá um pulo pra me ajudar na corrida. Fui pegando gosto, Você trabalhava com cara. o quê? Eu trabalhava com serralheria, cara. Eu trabalhava, meu pai tinha uma marcenaria e eu ajudava um amigo dele numa serralheria. Você sabe quem é um marceneiro de mão cheia? Eu não sei se é o Chitão ou o Chororó. Eu acho que é o pai da Sandy, do menino, é o Chitão? Eu sei que... O Chororó. Chororó, o isso. Chororó. É, o Chororó, inclusive ele tem em casa, ó que curioso pra você ver, quando a gente gosta de alguma coisa, o cara, ele tem, pra desestressar, ele tem em casa, não sei se é onde ele mora, se é em Campinas, onde é, ele tem, eu vi uma reportagem, ele tem uma marcenaria em casa perfeita, ele é artesão, ele vai fazendo os móveis, as mesas. E aí eu, quando moleque, com essa idade, eu tinha meus 13, 14 anos, eu ajudava meu pai e ajudava esse cara na serralheria. E depois que eu peguei gosto desse negócio, putz, aí eu nunca mais larguei, né? E fazia o quê? Continuei os Fazia umas estudos. peças e tal? É, fazia umas peças de armário com meu pai, tá. ajudava no torno, fazia algumas besteirinhas com ele lá. Mas aí eu peguei o kart nessa época como profissão, nunca mais não larguei, cara. Pra mim faço tudo. Tá, mas qualquer teve um coisa. trâmite aí pra isso acontecer. Você foi lá, ajudou o cara no final de então, semana. e aí eu fiquei trabalhando com ele, aí eu larguei, falei com meu pai e com minha mãe que eu queria Você tinha que fazer idade? o kart. Eu tinha 13 para 14 anos. Ah, novinho, meu. 13 para 14 anos. E aí minha mãe falou, vê o que é que você gosta, só não vai largar os estudos por causa disso. Aí eu terminei o colegial, aí fiz o 2º grau, isso trabalhando com kart. E aí eu comecei a fazer faculdade, só que aí já não deu para fazer direito, né? Porque viajava muito, o Joaquim, e eu Tá peguei... fazendo de eu engenharia, comecei, não? Eu comecei a fazer legal, cara, o kart. Comecei a pegar gosto, montar e desmontar inteiro. E eu morava numa cidade em Brasília que chama-se Sobradinho. Sobradinho, ela fica exatamente a 32 quilômetros da cidade do Guará, onde tem um cartódromo. Então eu pegava 2 ônibus para ir. Eu pegava um ônibus de manhã até o centro de Brasília e depois eu pegava um outro ônibus até a cidade do Guará. E aí, para voltar para casa, eu pegava um último, eu chamava Corujão, velho. Era o último da noite. Se eu perdesse aquele, como já aconteceu uma vez, eu dormi na rodoviária, porque não tinha ônibus para ir para casa.
Não tinha carro, não tinha Podia nada. ter voltado e dormido na oficina, né? Pois é, mas daí não tinha nem pra voltar, parava tudo, não rodava de madrugada. E aí, cara, algumas vezes, aí eu falei pro Joaquim, falou, meu, você já tá pegando legal, se você quiser ir pra oficina trabalhar e pegar jeito, a gente vai te ensinar. Aí eu fui, todo dia ia pra oficina dele. E aí fui aprendendo as coisas, aí virei mecânico mesmo de kart pra ele. E na época, e depois disso, eu fiquei fazendo as corridas, tinha o Paulinho Ceará, tinha uma galera forte que corria o finado Manel Palhares. Vou botar seu microfone mais perto. Finado mais Manel Palhares na corria de kart, o Paulinho Ceará. Tinha uma turma boa de pilotos na equipe. E aí o Joaquim foi soltando esses pilotos para eu fazer o kart deles. E aí eu peguei o jeito, cara, e passou-se uns 2, 3 anos. Esse Joaquim é vivo ainda? Joaquim é. Manda um abraço pra ele aí. Joaquim é uma figuraça. Joaquim de Brasília, aquele cara, amo ele de paixão. Ele é um cara que fez toda a diferença nesse... Joaquim, obrigado. Você fez um mecânico do Mazinho aí, ó. Nessa minha introdução no kart, assim. Aí depois entrou um piloto na equipe lá que chamava Vitor Meira. Conheço. E aí... Eu era criança, assistia as corridas lá na Graduados Zará. E aí o Vitão, ele andava na equipe do Joaquim, mas eu era um mecânico exclusivo do Vitor. E aí, pô, foram muitas viagens, muitos campeonatos. Aí que você começou a ir pra São Paulo, Interlagos, fazer... eu comecei, sim. Na época, cara, olha que legal, era na época dos V4, a gente fazia os motores do Vitor com o Catroc e o Baldo. Você chegou a conhecer ele? Sim, bastante, então, fizeram o carburador. Então, eu pegava uma caminhonete em Brasília, lá do pai do Vitor, colocava esse mundaréu de motor, que eu acho que o Vitor tinha uns 10, 12 motores na época. Colocava tudo e eu passava 4, 5 dias, uma semana em São Paulo, o Baldo e o Catroc fazendo esses motores. Aí eu voltava para São Paulo. Pô, e os V4 eram 1 hora para maciar, cara. Eu lembro. A gente ficava 4, 5 dias só maciando o motor para deixar pronto pra semana. Eu lembro que era meia hora para dar uma dilatada no cilindro. Eles diziam esfria, porque daí ele volta, mas volta menos, aí vai de novo, né? E vai de novo. Tinha uma técnica. Imagina isso, cara. Eu lembro. A gente tinha 10, 12 motores. Mas você sentava no kart às vezes, não? Eu pegava de vez em quando para dar umas voltinhas, assim, para dar uma ajuda, mas nada importante, assim. E aí começou a surgir, assim, as viagens, muito para fora, né? Muito para fora. E aí começou minha vivência de verdade mesmo, de profissionalismo, de kart, de fazer competição nacional e pegar mais gosto pro negócio. Mas o Rafael Cansado teve uma influência aí no... Teve, o Rafael, sim, nessa época... o Rafael começava a ir para Brasília, ele fazia motor na época pro Patrick Roosevelt, lá de Brasília. E pro seu piloto também? E aí depois ele começou a fazer pro Vitor. E o Rafael, quando ia para Brasília, ele ficava na minha casa, onde eu morava, lá em Sobradinho, né? Então, tanto que o Rafael foi meu padrinho de casamento em 94. Que legal. Ele foi meu padrinho de casamento. E aí, em 99 para 2000, eu saí de Brasília, fui morar em Belo Horizonte. Aí eu fiquei trabalhando com ele lá uma época. Em Betim. Onde era a oficina antes de existir o cartódromo? Ali era a Avenida Portugal. Era dentro de Belo Horizonte mesmo? Dentro de Belo Horizonte, mas atrás próximo do aeroporto de Betim, da Pampulha. Lá? Não, bem longe. Então lá onde é o cartódromo. Não, né? Pampulha é dentro da cidade também, mas é de outro lado, onde né? Tem o aeroporto da Pampulha. O outro aeroporto que tem a pista é Confins, Rafael, né? Antigamente fazia... Isso, fica entre Confins e Belo Horizonte hoje, né? O cartódromo dele isso, hoje, que chama Vespasiano. Sim. Hoje. Mas antes, quando de início, era um galpão que ele tinha, uma oficina, era ali na Avenida Portugal. Atrás, uma rua atrás do aeroporto da Pampulha. E aí eu fiquei um bom tempo trabalhando com o Rafael. Morei, assim, seguidamente, acho que uns 4 anos em Belo Horizonte. E aí, em 2001, eu vim cuidar da RBC, quando ele tinha oficina em São Paulo. Quando você chegou em São Paulo, que viu todos aqueles karts ali, porque assustava, né, meu? Era um negócio assim, um mar de gente. O que você pensou na hora? Mesmo você já... Eu lembro a primeira vez que eu vim fazer o Campeonato Paulista. Pra mim foi uma novidade, assim, foi uma coisa enorme, né? Mas dá um nervosismozinho? Dá, né? Lógico. E, pô, praticamente nunca tinha saído de Brasília, assim, pra cidade grande, essas coisas todas. Então foi um diferencial na vida. E assim, eu sempre fui um cara que sempre cheguei nos lugares, eu sempre procurei fazer muitos amigos. E hoje eu tenho muitos amigos. Isso é uma coisa que o kart me deu, cara. Além do profissionalismo e da paixão com o kartismo que eu tenho, são as amizades. Graças a Deus, onde eu chego, eu tenho ótimos amigos. Um negócio que eu não lembro é que quando eu era pequeno... pequeno eu ainda sou, né, galera? Mas quando eu era menor... Não, que isso? Quando eu era menor... Não, tô sentado no banco alto aqui, ó, pra ficar alto.
O Vitor Meira já andava de graduados B? Ele chegou na A? Como é que foi essa... Não, ele andou de A, ele andou Mas até ele andou de B antes. graduados Não, andou na A de eu B assistia antes. ele. É o que eu te falei, mas ele chegou na B mais ou menos, né? Ele chegou já meio... Chegou. Ele já era adulto. O Vitão, ele chegou a ser campeão brasileiro de graduados em Ipatinga. Ah, Ele foi campeão brasileiro lá. E o Vitão... E aí tinha essa época, né? Que o Haroldão falou assim, não, tudo bem, o pai do Vitor falecido já, um Haroldo muito legal na época, ele foi andar lá com o Joaquim e falou, não, tudo bem, mas eu quero que vocês coloquem um mecânico exclusivo pro meu filho e tal, não sei o quê. Então eu trabalhava para a equipe quando o Vitor não estava, mas quando o Vitor estava andando e as corridas fora, eu estava exclusivamente pro Vitor. que bacana. E teve até uma situação uma vez que... Mas aí foi vacilo meu grande mesmo. A gente estava fazendo um sul-americano de kart em 93, se eu não me engano, em Anápolis. Pô, a gente tava largando na final, cara. A gente tava largando em primeiro e o final do Marquinhos Campos em segundo. Acelerava demais, né, meu? Muito, Nossa. muito. Ali eu via andar de kart, hein? Eu brinco até com o Julinho, eu falei, Julinho, você guia muito, mas teu irmão se estivesse andando, mas metia o baile em você grande. Eu brinco com ele, né? De vez Eu em via quando. as Mas o enroscadas Julinho guia na muito graduados A, nunca o mesmo ganhava, né? E Era aí, o Felipe cara, e nessa o... situação, quando largou, na época, os carburadores, as juntas dos coletores, ela tinha um furo só. Puta, um descuido meu na hora de montar, eu montei essa junta invertida. O kart pegou porque saiu do parque fechado devagar até parar no grid, não teve problema. Mas quando saiu pra volta de apresentação, que é aquela que vocês dão aquela acelerada mais forte, sabe? Quando você dá pra limpar o pneu, deu um buraco, eu falei, eu achava que tinha caído pressão do carburador, mas aí depois o kart, obviamente, foi recolhido pro box. E aí a junta tava invertida. Aí, óbvio, o Haroldo chegou muito bravo no box. Foi sua primeira? Não, né? Não, a gente já fazia Imagina, bastante na corrida. primeira você nem tava aqui hoje, né? Não. Não voltava aí mais. o Haroldão chegou bravo e falou assim, quem que fez essa merda e tal, não sei o quê. Falou, quem põe a mão no kart do Vitor? Não, só pra saber e tal, não sei o quê. Então foi uma situação que eu fiquei muito mal. O próprio Vitor veio falar comigo, cara, isso acontece, não era pra ser a gente e tal, não sei o quê. O próprio Vitor foi me consolar na época. Falou, bicho, vamos pra outra e vamos que vamos. Aí a gente fez Paulista depois, ganhamos a etapa seguinte. Então deu seguimento na vida, mas as coisas que acontecem. Era aquele furinho que tinha em cima, né? Só tinha um, cara. Sim, tinha ele era aquele deslocado, furinho. ele era deslocado um pouquinho pra direita. Então, como acabava treino, você tira Ou pra pra esquerda, não conferir se lembro. a palheta não tem uma trinca nem nada. Na hora de montar novamente, eu montei essa furo pro outro lado. Putz, aí foi um desespero só. Mas acabou dando tudo certo. E dessa molecada que passou por você, dá pra contar Tem alguns. vários pilotos aí bons aí. Vários. Mas o Drugo é o da vez, né? O que tá se destacando agora. Que a gente sabe que seguiu uma carreira muito boa. Cara, eu tive assim... Você teve essa felicidade, eu tive né? nesse período meu todo de kart aí, eu tive ótimos pilotos, todos eles, assim, graças a Deus com todos eles a gente sempre teve resultados muito bons, né? São épocas diferentes, claro. Sim. Então, né, igual eu falei, Vitor, depois eu tive os meninos, o Yuri e o Iago, que eram os irmãos gêmeos de Goiânia. Vamos falar deles ganhei também. muitas corridas com aqueles meninos. Né? Isso hoje acontece a gente começou na cadete, né? Hoje tem os Busato que andam na cadete que quando eles São trabalham irmãos, junto é difícil você conseguir acompanhar quando está trabalhando junto assim. Então vamos aproveitar essa deixa aí e me falar do... Eu já ouvi no cartódromo que foi os dois irmãos que inventaram na corrida de se empurrar, né? Isso, a gente começou a empurrar. Pra galera que não entende em casa, esse se empurrar é porque assim, o kart 4 tempos, quando um empurra o outro, né? Isso. O de trás tá ali num túnel que a gente fala ali, tá no vácuo Isso, ali, tá muito então vácuo. tá muito vácuo, tá muito mais rápido, e aí ele vai empurrando da frente, então automaticamente os dois vão Você tem aquela situação, né, de se ajudando, de né? trás te empurrando, né? Então você tem dois motores ali, então você consegue desvencilhar um pouco da galera. E a gente começou a fazer isso. Tanto na época teve umas reclamações de pai de piloto que foram falar com os A primeira vez comissários. que você fez. Eles não tiveram muito. Eles queriam punir os meninos, mas não tinham porquê. Mas você no grid falou pra eles, meu, você vai largar. Não, eu falei vocês pra vão eles, se empurrando até. Se ajudam. Eles já mas entenderam a gente o recado. tinha feito isso no treino. Tá. A gente já tinha feito isso no treino e tinha funcionado. Aí falou, bom, e eu antes de falar pra fazer isso, a gente foi ver e não tinha nada, né? Então a gente começou por aí e funcionou. E hoje é uma coisa que todo mundo faz. Vai levando o outro, né? Pra poder distanciar e brigar no final. Mas briga era uma coisa que não dava entre eles. Aquele que estivesse na frente pra ganhar, o outro ficava ajudando ou protegendo e ia até o final.
Mas sempre foram bem competitivos esses dois. E entre os dois, óbvio, né? Como todos gêmeos, tem uma característica que era diferente um do outro. Não física, mas assim, na pista. Tinha um que era mais arrojado, um que era mais estrategista, como é que era? Os dois eram rápidos iguais. Um tanto quanto o outro. Eram rápidos. Mas o Iago era aquele cara que ia mais pro arrebento. Vinha, botava de lado. O Yuri era mais polidão, assim, sabe? O Yurão vinha mais na manha, era um cara bonzinho. Sei. O Iago já era carne de pescoço. Um era Lewis Hamilton. Ele jogava duro. Um era Lewis Hamilton, o outro era meio que Jason Button. Ganhava também, mas... Ganhava também, mas ele era faca nos dentes o tempo inteiro. Filho. Não era difícil com ele. O Yurão ia ali, o cara passava de boa e tal. O Iago ia disputar até o máximo que ele puder. Ele... Eram rápidos, tanto que faziam poles diferentes, corridas diferentes, mas de tempo era igual, mas de essa diferencinha, sabe? O Yuri mais polidão, o Iago mais tô nem aí. Sim. Eles tinham essa característica. E todas as categorias eles subiram juntos, né? Todas. Gêmeos, obviamente, estava com a mesma idade. Eles andaram comigo de cadete até graduados. Que legal, cara. Foram 7 anos e meio andando. Nossa, eu lembro eles na graduados, já eram bem magrelão os dois, Nossa, né? Bem senhora. pirulitão, né? Bem grandão, cara. Ficaram muito grandes. Ficaram e o último ano... O pai deles era alto daquele jeito? O pai é alto. O último ano deles de cadete foi difícil, porque os meninos andavam meio que... Lembra do Glauco, quando o Glauco andava de cara? Sim. O Glauco, o Magrelo sabe disso. Ele andava com as pernas um pouco encolhidas. Assim. Eram os meninos que terminaram o último ano dele de cadete desse jeito. Eu lembro quando a primeira vez que eu vi o kart do Betão lá da aldeia, ele parou lá pra comprar pneu lá no cartódromo de Interlagos, eu tava indo embora. Aí que eu vi que ele botava um pedacinho de assoalho naquela parte. Aquele chassi ali que ele usava era um Mini que chamava Supremo. Ali onde você tem o apoio do pedal, ele tinha um assoalho um pouquinho mais avantajado, o cara recortava e ele apoiava o pé ali. Tinha suporte ali, né? Era um modelo que chamava Supremo, um pouco mais alongado, vamos dizer assim, para esses caras tipo Betão, esses caras... O Glauco serviria naquela época, né? Que na época do Glauco não tinha isso, então o Glauco andava com as pernas meio que dobradas, com o volante meio que pegando no joelho. Tinha um menino que ganhava a corrida com o Catroc lá na Graduados, o Cobrinha. Pô, lembra? Ele também andava encolhido assim, né? Ele era alto, magro, um alemãozão. Tinha uma galera dessa aí que acelerava bastante, show de bola. Que bacana. E a parceria com o Piquet? O Nelsinho, cara, eu comecei, na época que eu estava em Brasília, eu trabalhava para um cara lá que chamava Valtinho Ferrari. E aí o Valtinho é muito amigo do Nelson, do Pulpo Moreno, desses caras. E com o Nelson, quando chegava em Brasília, o Valtinho pedia para mim, falou, mas monta um kart que o Nelson vai chegar para ele dar umas voltas de kart. E aí passou-se um tempo, o Nelsinho veio, o Nelson corria de Fórmula 1 ainda, né? O Nelsinho veio morar no Brasil. E aí o Valtinho, a gente já fazia essas coisinhas, mas era o Aguinaldo de início. Sim, eu lembro dele. E aí depois eu entrei pro time deles. Aguinaldo tá nos Estados Unidos? Aguinaldo hoje tá na Itália. Tá. Tá na Itália. Tava na Itália, né? Parece que essa semana, esses dias pra trás, ele voltou pros Estados Unidos, segundo me disseram. Mas aí o Nelsinho, então eu comecei a trabalhar e o Aguinaldo a gente fazia essa parceria com o Nelsinho. E desde então, desde a primeira corrida dele, eu fiquei bastante tempo com ele. E até hoje eu faço bastante coisa. A gente tem um vínculo muito forte de amizade, assim, né? É uma parceria muito boa com ele. E eu uso o nome dele. Então, minha equipe aqui chama MZ Piquet Sports. Mas, assim, legal. Autorizado por eles e tudo. Então, tem uma amizade boa com todos eles. Com o Pedro, com o próprio Nelson, com o Lázaro, com a família inteira. Então, tem um vínculo muito, muito, muito bom com eles. De todos os pilotos que você já teve, acho que inúmeros talentos, né? Mas sempre cada um tem uma característica. Sim. O Nelsinho, eu até sei sua resposta. O Nelsinho é que em tudo que ele senta ele acelera, né? Cara, se der um carrinho de rolemã pra ele ganha a corrida no carrinho de rolemã, né? Se der um carrinho de mão pra ele com o motor do lado, ele vai. Literalmente, né? Ele vai. Ele não chega e senta e difere, porque é isso, porque aquilo não vou andar. Não, se tiver que andar, ele vai sentar e vai andar. E ele é bem técnico? Bem, bastante. De parar no box e falar, tá assim. Eu lembro que o Nelson, quando a gente fazia as corridas de kart aqui pra ele, primeira coisa que ele chegava no box, ele abaixava assim, olhava embaixo do kart, que era pra ver se o fundo do banco tava rente com o chassi, sabe? Se tivesse pra cima um pouco, isso aqui não sei o quê, ou tivesse pra baixo, vai pegar. Tinha que estar rente. É uma coisa que a gente usa normalmente hoje, tem as ferramentas de fazer posição de banco, né? Então é uma coisa que a gente usa normalmente, mas é uma coisa que ele já chegava, olhava. Mas ele sempre foi muito técnico. Né? Até um outro dia eu estava vendo uma matéria nossa que apareceu naquele kart antigo, negócio de 2011. Ele estava correndo fora
E ele veio pro Brasil fazer uma corrida de kart. Falou, tem alguma corrida de kart? Eu falei, cara, a única que vai ter é a SKB. Só que corria Serginho, Nicastro, Serginho Gimenez, né? Corria Nicastro, os caras. Falei, então arruma um kart aí que eu vou correr. E na época eu tinha um Bireuzinho, cara. Era um kart rápido, mas um kartzinho de um ano de uso, essas coisas. Aí começamos a andar, aí fizemos um acerto, ficou legal, mas tomava na cabeça ali 3, 4 décimos. E aí no sábado a gente fez, acho que um segundo e um terceiro. Acho que segundo, terceiro e quarto, um negócio assim. E aí no domingo, o SKB tinha mais 2 corridas no domingo. Top. E aí ele falou, cara, vê se você consegue fazer isso, me ajudar nisso no kart. A gente mexeu um pouquinho no banco, trocamos um eixo. Chegamos no domingo, ganhamos as 2 corridas. Olha que legal, meu. Aí o cara de graduado foi campeão do SKB, velho. Aí tanto que ele me deu esse troféu, que é uma... Essa corrida foi de homenagem ao seu Mário. Foi de homenagem ao seu Mário. Bacana. Chamava Troféu Mário de Carvalho. Eu tenho isso lá na parede do meu escritório, na oficina. Eu tenho lá. Foi em 2011 essa corrida. E aí foi a última que ele ganhou. Aí a gente correu uma outra de X30, que chamava uma categoria que chamava na Granja Viana de Estoque 125. Lembro. Era um, se não Que me era engano, de dupla, né? Era de dupla, mas ele correu sozinho. Pô, ele andou E ele todo tempo ganhou. sozinho? E ganhou. Aí tinha que ficar E ele parado parou no box. boxe, assim, você tinha que fazer uma parada de boxe, né? Aí paramos no boxe, estamos lá esperando, ele falou, você não vai fazer nada? Eu falei, fazer o quê? Você não vai nem conferir ali? Eu falei, não quero nem saber quanto tá. Na hora que liberar, você vai. A gente foi e ganhou uma corrida. Foi bem legal. Tem essas passagens assim que são bacanas. Ele liderou todo o tempo, parou já em Liberando primeiro? todo o tempo. Voltou lá atrás e os caras tinham que fazer aquela parada deles, aí a gente pulou pra frente e ganhou uma corrida. Foi bem legal, bem legal. O Pedro, você já trabalhou com ele, não? O Pedro eu fiz, eu tive a oportunidade de fazer com ele. Uma vez o Pedro foi chamado para fazer o troféu Academy na Europa. Acho que 2013, 14, o negócio São assim. diferentes um do outro, assim, digo, andando de kart, né? Como pessoas eles também são. O Pedro é um pouco mais freado, um pouco mais dentro. O Nelson, às vezes, se você vê ele andando, você acha que ele não tá nem virando. Parece talento, Parece que tá lento. Então eles têm essa característica um pouco. Aí o Nelson, na época, me chamou, o pai, falou, mas o Pedro foi chamado para fazer, foi convocado para fazer essa corrida lá, eram 3 etapas. Aí a gente fez uma na Itália, uma na França e uma na Bélgica. Foi as corridas que eu fiz com o Pedrão. Mas sempre tô por ali com ele, precisar de alguma coisa, sempre à disposição. Se precisar, para ajudar o Carlinho em alguma coisa, sempre junto. Se você tivesse um filho, você botava ele pra andar de kart? Não, porque eu perguntei pro Sabiá. Essa pergunta é clássica, né, Porque eu perguntei pro Sabiá, ele falou, meu, o Sabiá é um exemplo, cara, né? Ele fez o menino dele aprender a trabalhar primeiro. Falo pra você, ó, não tem exemplo melhor do que o próprio Sabiá, né? O Rodrigão veio e anda super bem. Ele começou trabalha, tarde, né? Começou tarde. Ele falou, resistiu até... E o Sabiá é a melhor resposta para isso, que ele tá aí hoje. Mas o Rodrigão trabalha, né? Chefia a equipe dele, do pai dele hoje, que o Sabiá tem outras coisas. Mas o exemplo melhor do que esse aí, não tem. Tá na ativa, né, ainda. Correu semana passada, diz ele que vai correr. Não resistiu, vai fazer inscrição para essa semana de novo. E vai trabalhar e correr. E na Copa aqui, quem são os seus pilotos? Esse final de semana eu tenho um Christian Mosman na Júnior, de manhã. Que acelera muito, né? Bem, nós vamos estar bem legal. A gente fez ótimas corridas aqui esse ano. E de tarde eu tenho o Fernando Cury, que é um novatinho. Esse menino começou esse ano a fazer corrida, tem aí Pois, já tá competindo numa competição grande? Já para fazer, vamos fazer o negócio direito, né? Então vai ser uma semaninha, eu tenho o terceiro treino da manhã e o último da tarde. Passar dia o dia cheio. inteiro aqui. É bom. É bom, melhor do que ir para hotel. E aí, de vez em quando, você vai fazer umas corridinhas lá nos Estados Unidos. Você ainda vai lá, não? Como é que tem, faço umas corridinhas lá ainda. É bem legal lá, né? Eu vejo, você sempre vai usa os motores. Lá usa usa todos os motores, são todos X30, os motores de partida elétrica. No caso da... Você acha que é isso que falta aqui, Mazinho? Cara, eu acho legal, viu? Eu acho muito bacana. Eu acho que tem que modernizar um pouco. Mas assim, aos poucos, acho que agora esse ano a gente já vai ter, tem 2 categorias homologadas já, né? Que é a Super Senior mais, né? É isso? Né? 60 mais. Isso, 60 mais. Então, essas 2 já usam motor X30. Eu acho que isso aí é inevitável, vai ser introduzido aos poucos. E eu acho que é a tendência. Mais pra frente. Um motor prático, não é difícil. Sim. Cara, tem balanceamento de virabrequim, né? Sabe? Um pino mais resistente, o motor não vibra tanto. Vai quebrar menos kart. Vai quebrar menos chassis pra gente, pros pilotos, né? Então eu acho que isso aí já vai ser um ganho bacana. E o lance de velocidade você acostuma, né? Porque concorda? Se tá todo mundo andando rápido,
Você tá naquela base do rápido. Tudo. Quando diminui para todo mundo, por um tempo, no começo, mas o cérebro é incrível, né? Daqui a pouco você se adapta. Exatamente. Os caras acham ruim ali no começo, mas depois, cara, e outra coisa? É igual para todo mundo. Isso, quanto você pega algo mais rápido, quando o cara vai andar e quando o cara vai andar mais lento. Xuxinha vai andar de MY e o Mazinho vai andar de X30. Vai tomar na cabeça, lógico, mas assim, isso bota na categoria para todo mundo, aí o cara só se ajustar, se adequar. E não é uma distância, ó, a distância não é tão grande. Diferença, né? Isso, a diferença como do F4 pro 125. Eu lembro as primeiras corridas que eu fiz no Light de F4. É gritante. O cérebro o raciocínio é muito rápido no 125, né? E aí meu cérebro tá com 125. Então, assim, eu dava umas largadas, eu tava fora do time do kart, entendeu? Eu tava tipo assim, vamos acelerar, sabe? Tipo, eu saía na tomada de tempo, os caras estavam esquentando, eu já tava com o negócio. Mas é disso que eu tô falando, sabe? Que não tem essa. Tá mais perto pro cara andar, né? Esse novatinho que eu tô, começou a andar de 125 esse ano. Ele começou no 125? Ele Não, sentou a primeira vez? Ele começou dia 4. E como é que você fez a... Então, no aniversário dele, o ano passado, o pai dele falou assim, você tem um kart lá 120? Eu falei, não, tenho. Falou assim, o aniversário do Fernando, eu quero dar de presente pra ele um dia de treino de 125. Falei, só vou avisar pra você uma coisa. Não tem mais volta? Não tem mais volta. Ele vai sentar a bunda ali, ele vai acelerar, você esquece. Cara, foi dito e certo. É outra coisa, né, cara? Não que a categoria, assim... São duas coisas bem diferentes, né? Custo, essas coisas todas que diferem. Mas o F4, essas coisas, traz bastante piloto. Bastante piloto. Hoje o F4 é uma categoria legal, eu gosto. E é uma realidade, né? O F4, né? Nós tentamos evitar entre aspas, né? Assim, teve uma resistência como tudo, né? Sim. Mas eu acho que ela pegou bem. Porra, quantos pilotos deu semana passada aí, cara? E a disputa é mais acirrada, você concorda? Muito. Porque o 125 deu uma enroscadinha, primeiro pulou na frente, tá virando um décimo pra cá, não chega mais, né? E você sabe como é que é, né? 120 você tá 100% ajustado, cara, é difícil buscar. Se é aquele piloto constante, que não erra a volta, e o equipamento tá tudo ajustado, é difícil você buscar. O F4 você pega aquele outro cara, vem te empurrando. Pô, a gente teve várias disputas assim no final de semana. Várias. Tanto na cadete, na mirim, em todas as categorias que usaram os motores 4 tempos, as disputas foram super acirradas. O cara não vai embora, sabe? Tem aquelas o cara, pra quem tá ganhando, o mecânico, é horrível, né? Mas pra quem tá de fora e não sabe como funciona, é um puta corridão. Que bacana, que show bacana. De bola. Então, boa sorte pro menino aí. Boa sorte pro... Vamos lá, vamos trabalhar Christian, bastante. Né? Amanhã cedo a gente já começa o trabalho pesado. Acho barato que o Christian ele se cobra muito, né? Ele é muito adultozinho, né? Ele é bem super profissional, né? Ele é muito profissional. Ele chega, a primeira coisa que a gente chega no box, a gente já vem conversando do box até do parque fechado até o box. E aí ele já chega, já vem trocando ideia comigo no caminho, ele já pega o computador dele, já baixa da data dele, a gente já vai dar uma analisada. Então a gente consegue ver bastante coisa, é muito profissional. Que legal. Bem bom. Sempre quando eu encerro aqui, eu sempre mando as pessoas deixarem um recado para os pais que estão em casa, né? Pro esporte, né? Um recado do esporte, né? Qual é o seu recado de ter vivido desse esporte tanto tempo e estar ainda tendo disposição para ensinar, para vir aqui, para se dispor a doar, né? Porque tudo que a gente faz com amor é diferente, não existe, né? Eu não troco, eu vou falar para vocês, eu falo de boca assim, eu não troco o que eu faço por... Se nascesse de novo, você ia lidar com kart de novo. Nem dúvida. Isso é inevitável. Cara, mas assim, eu digo para os pais, né? Tem muitas pessoas que às vezes você vê no cartódromo, o cara não tem muita noção do que é trazer um filho para competir de kart, essas coisas todas, né? Uma coisa que eu vou te falar, o esporte é seguro e é viciante, né? Automobilismo, no modo geral, velocidade é uma coisa muito viciante. E tá pensando em fazer e acompanha a gente pelas redes sociais, esse negócio compensa fazer. Eu tenho um exemplo hoje de uma criancinha lá, dois que brincam, né? Que são novinhos, só estão treinando, um tem 5 anos, outro tem 6. Então os pais tinham uma outra visão. E hoje eles acham assim super seguro. Então, e é um esporte sadio, cara. Muito sadio. Tem que dormir cedo, tem que se alimentar legal. O cara tem que ter uma rotina, tem que ter todo um trabalho. Não é simplesmente chegar, sentar e andar. Tem toda uma rotina. Mas que venham e a gente vai estar aí para o que precisar. Tá vendo? Então, se vocês vierem aí, ó, traga o filho, leva lá para conhecer
Nilzimar, o Mazinho, só, mano, Você se perguntar gosta, Nilzimar, né, ninguém vai você saber. gosta, ninguém Na pergunta sabe, do ninguém Mazinho que as sabe, pessoas vão falar. Ninguém Cara, sabe, é assim, eu até brinco, né? Poucas pessoas me chamam. Quem me chama de mas vocês não me chamam de Diogo. Quem me chama... Eu tenho o nome. Oi, É, prazer. Diogo Zucarelli, Tá vendo? Ô, Xuxa. vulgo Xuxinha. Isso. Quem me chama só de Nilzimar é o Rafael. Rafael da Ele é? RBC. Quando eu trabalhava com ele lá... Ah, mas ele porque realmente Não, te conhece, né? Não, mas quando eu trabalhava com ele, que ele chamava Mazinho, eu falei, alguma coisa tá errada. Quando ele falava Nilzimar, tava de boa. Tá Mas certo. é isso aí. Obrigado, cara, por você Cara, ter eu que vindo aqui, agradeço. Obrigado, pessoal. compartilhar a sua história Vamos aí. trabalhar mais essa semana. Tamo junto. Boa sorte pra você lá. Lembrando a galera de casa pra curtir o canal, se inscrever, deixar seu likezinho, deixar nos comentários aí perguntas, sugestões, tá bom? O Podcast, ele é um canal de comunicação aqui com a iniciativa da CBA, com o patrocínio do Banco BRB, da MG Tires, da Megacart e da Eico Brasil. Acompanhe aí, fiquem ligados nas nossas redes sociais, que nos teaserzinhos, é teaser que fala, Fabiana? Nós vamos soltando as chamadinhas para ir se comunicando com você em casa aí, para você não perder nenhum episódio aí, que tem muita coisa interessante, muita gente legal, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Um abraço. Valeu, galera. Um abraço.